E aí, literados e literárias, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Luiz e hoje é dia da gente falar de um dos mangás mais esperados da editora Panini, que é 20th Century Boys, que, cara, eu tava ansioso por esse mangá, assim como todo mundo tava ansioso. E agora a gente tem ele em mãos. É do mestre aclamadíssimo dos mangás de suspense, claro que é o Naoki Urasawa. O cara manda muito bem. Vide Monster, né? Monster tá aí para não me deixar mentir que o cara manda muito bem na sua narrativa. Se você não conhece Monster, provavelmente você deve conhecer outras obras do cara, que é Pluto e o Billy Bat, que também está aí em nossas vidas aí de otaku colecionador de mangás. Então você tem quase que todo o catálogo do Naoki Urasawa sendo publicado pela editora Panini. E a gente pode meio que confirmar que hoje a editora Panini é a casa editorial no Brasil de Naoki Urasawa, né? Se tem outra obra dele, eu não conheço. E aí vocês deixam aqui nos comentários se vocês lembram de uma outra obra que não seja 20th Century Boys, Pluto, Billy Bat e Monster. Coloca aí nos comentários que eu vou querer saber dessa curiosidade aí maneiríssima, tá? Pesquisei, mas não achei. Mas é isso, né? Então vamos lá. Sabe uma outra coisa maneiríssima também? É você deixar seu like aqui nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora e ative as notificações para você poder ficar por dentro de tudo que rola aqui no Sessão Literária, beleza? Então vamos lá. Essa ediçãozinha aqui de luxo, ela tem um formato um pouquinho maior se a gente comparar com outras edições da Panini. Até mesmo o Billy Bat, que está saindo quase que junto com esse daqui, né, uma publicação que está em paralelo aqui, não é do mesmo tamanho, tá? E o tamanho é só um pouquinho menor do que a edição definitiva de Monster, tá? Mas assim, é um projeto gráfico maneiro, porque assim, a gente conta aqui com uma jacket, né, com uma sobrecapa aqui maneiríssima. Deixa eu tirar ela aqui para vocês. Então ela tem uma jacket aqui maneira, ó, vou mostrar aqui para vocês. Lindíssima, certo? Além disso, o miolo dela é todo rosa, ó, vendo? Eu não sei se vai ser cada volume uma cor diferente, mas tá aqui. E uma coisa que eu adoro que tem nos mangás, que é isso aqui, ó, marcador de página. Então, para quem tá ligado aqui, sabe que eu adoro marcadores de página. E esse aqui é um deleite bonitinho, maneiríssimo aqui para vocês. Então é isso, o projeto gráfico é esse. E agora sobre o que fala, sobre o que é, como é que é a história de 20th Century Boys. 20th Century Boys, galera, vai girar em torno do nosso protagonista aqui, que é o Kenji, né? Que quando ele e seus amigos, né, não gira só em torno dele, gira em torno dele e dos seus amigos, que quando eles eram criança, eles criaram aquele esconderijo secreto, sabe, aquele clube ali, que eles chamavam de base secreta. E ali eles compartilhavam mangás, compartilhavam revistas adultas, e ouviam rádio e também fantasiavam, inventavam histórias de como salvar o mundo. Para comemorar esse advento desse clubinho ali que eles fizeram no meio que num campo abandonado ali, cobrindo com matagal, eles criaram um símbolo. Esse símbolo é um olho com uma mão no meio apontando para cima, que representaria ali a amizade deles e viraria a bandeira deles ali, daquelas crianças ali, desses amigos ali e tal. Só que anos mais tarde, eles começam a se ver envoltos em uma conspiração sinistra que parece estar ligada a um culto, uma seita bem misteriosa, que se apropria desse símbolo que eles criaram quando eram crianças e que tem como objetivo erradicar a humanidade. Além disso, o líder dessa seita, desse culto, ele é uma figura misteriosíssima que quase ninguém sabe a identidade dele. Ele é conhecido apenas como o Amigo. Cara, que mangá sensacional. Esse é o plot, esse é o panorama geral da história, né? E aqui, o Naoki Urasawa, em 20th Century Boys, ele consegue misturar elementos de suspense, drama e ficção científica de uma maneira que deixa a gente que está lendo envolto, assim, imerso nas páginas do início ao fim. Você não consegue parar de ler. No momento que você começa, você não consegue parar de ler. Só que 20th Century Boys, ele vai além disso. Além dele ser uma história
de mistério e conspiração, ele faz uma reflexão sobre nostalgia, amizade e como as ações, como as nossas escolhas quando nós éramos jovens podem moldar o nosso futuro. Cara, é sensacional esse mangá aqui e faço votos de que todo mundo vá atrás desse mangá. A história aqui, esse é o tipo de mangá, o tipo de obra que ela já começa no final, tá? Como assim começa no final? Porque assim, em vez de a gente ter que ler todo o mangá até chegar no final para saber o que aconteceu, o Naoki Urasawa já vai abrir de cara te mostrando o que aconteceu. Então o mangá abre numa conferência, num pronunciamento para o mundo inteiro, dizendo, o cara lá dizendo, né, com as feições ocidentais, dizendo que a humanidade só pôde chegar ao século XXI graças a esses rapazes, só que a gente não vê quem são eles, a identidade deles, a gente só vê uma parte deles ali e o mangá, e essa parte aí encerra e aí sim começa o mangá. Então é aquele mangá aqui, vai começar primeiro pelo final e depois a gente vai entender como que os eventos se desdobraram para que isso fosse possível, né? E a gente leva a crer, a gente é levado a acreditar que o Kenji e seus amigos são os responsáveis por salvarem o mundo, até porque vai girar toda a história em torno deles. E pode ser que mais para frente o Naoki Urasawa nos faça um plot twist e não sejam eles, na realidade, os responsáveis por salvarem o mundo. Mas até o momento, tudo leva a crer que são eles, né? Tudo leva a crer que são eles. Então a gente vai começar a história no final dos anos 90, mais precisamente em 1997. Ali a gente vai ver o Kenji no seu dia a dia, tomando conta de uma filial ali, que ele é proprietário de uma filial de loja de conveniência chamada King Market. King Market. Ele e a mãe dele ficam ali trabalhando e tomando conta daquele lugar. Além disso, ele toma conta da sobrinha dele como se fosse a própria filha, porque a irmã dele deixou a filha lá aos cuidados do tio, né, que é o Kenji, e a avó dela. E, né, que é a mãe do Kenji e da irmã. Deixou a criança lá aos cuidados dos dois e desapareceu. Ninguém sabe o paradeiro da irmã do Kenji. Só que o Kenji, ele acredita que a irmã dele uma hora vai voltar, e porque assim, para ela ter feito isso, para ela ter deixado a filha com eles, ela teve um motivo muito forte. E aí o Kenji acredita que ela vai retornar e ele cuida dela com um apreço, com um zelo muito grande. E a gente fica assim, comovido com o zelo que o Kenji tem pela sobrinhazinha pequenininha, bebezinha, né? Só que a mãe dele fica reclamando toda hora, reclama de tudo, né? Nesse ponto do mangá, a gente vai ver que os planos dessa seita, desse culto misterioso aí, já estão em curso para que possa ocorrer o fim da humanidade. A previsão do fim da humanidade para esse culto é para o final de dezembro do ano 2000. Então, ele tem uma data marcada para que esse mundo seja destruído, para que a humanidade seja erradicada. Certo? Beleza. E a gente vai começar a ver que o plano já está em andamento. Porque começam a surgir notícias, né, nos jornais ali e tal, de uma nova doença, uma doença misteriosa que causa hemorragia generalizada e que tira todo o corpo do sangue da pessoa. Além disso, a gente vai ver que logo que a gente tem essa abertura da história, né, com o Kenji ali no seu dia a dia, né, pacato e normal, vai haver uma perturbação dessa calmaria toda, porque ele vai tomar conhecimento que um dos seus clientes, que é um professor de robótica, sumiu, desapareceu e a família dele também desapareceu. Tanto a família quanto ele desapareceram e está sendo investigado, tem uma investigação acontecendo. E ele vai ver que aquele símbolo que eles criaram quando eram criança aparece ali, tem alguma relação com o desaparecimento desse professor. Isso já deixa o Kenji com a pulga atrás da orelha, porque ele vê o símbolo e ele vê que é um símbolo familiar, que ele já viu aquilo ali em algum lugar, só não lembra onde. Beleza. Depois disso, mais pra frente,
ele vai ver que um dos amigos dele comete suicídio de uma forma muito misteriosa, muito mal explicada e que também tem a ver com esse símbolo, com esse mesmo símbolo que eles tinham criado quando eram crianças. E aí ele vai ver que esse suicídio está muito mal explicado, por quê? Porque o Donk, né, que é esse amigo que cometeu suicídio, antes dele cometer suicídio, ele envia uma carta para o Kenji perguntando se ele se lembra desse símbolo e que precisa ver ele urgentemente. Então, uma pessoa que está mandando uma carta precisando conversar sobre algo urgente com uma pessoa, não iria em seguida cometer suicídio. Isso deixa ele com a pulga atrás da orelha mais ainda, mais assim, intrigado com tudo que está acontecendo. Só que o ponto-chave que faz com que o Kenji comece a investigar tudo, comece a ir atrás de respostas, é que ele vê que nas correspondências ali da irmã dele, nas coisas da irmã dele, tinha uma carta da qual ele não tinha percebido antes. Nessa carta também tem o famigerado símbolo. E que o desaparecimento da irmã dele também pode ter relação com essa seita, com essa organização e com esse líder misterioso aí chamado de um amigo. Então ele começa a se preocupar, né? E fica pensando, será que a minha irmã está viva? Será que não está? E aí que a gente vai embarcar junto com o Kenji na busca por informações do que está por trás daquela seita, né? Do que está por trás desse culto. Quem é o responsável, quem realmente é a figura por trás daquilo, o líder, e quais são os verdadeiros propósitos dessa organização. Esse culto ele vem angariando vários e vários seguidores ao longo do tempo. E muitos pais no Japão começam a se preocupar com os filhos se envolvendo com esse culto, com essa seita, com esse tal de um amigo. E aí tem até uma parte lá que eles abrem uma ação coletiva para tentar tirar os filhos dali e muito mais. A gente vai ver tudo aqui nesse mangazinho aqui, nesse primeiro volume aqui, que é sensacional. É cheio de reviravoltazinhas aqui, cheio de mistério aqui nesse mangá. Outra coisa também muito interessante de se ver aqui na história é que, de alguma forma muito sinistra, tudo aquilo que eles imaginavam quando eram criança, né, dessas fantasias, né, que eles faziam lá, fantasiando, salvando o mundo, essas histórias de bem contra o mal e tudo mais, de uma forma muito sinistra, começam a realmente acontecer agora. E o Kenji fica cada vez mais intrigado com tudo isso, e a gente também. E o finalzinho, galera, o final desse mangá aqui tem um cliffhanger ótimo que vai deixar você ansiosíssimo, como eu estou, para o próximo volume, para o volume 2, porque assim, parece que as coisas vão começar a se elucidar ali, a gente entender um porquê de algumas coisas, mas aí para ali numa parte bem interessante, e aí só no próximo volume. No Japão, esse mangá aqui ele foi finalizado em 22 volumes e foi escrito de 1999 a 2006 em paralelo com Monster. Só que Monster terminou em 2001, tá? Então veja você como é gênio o Naoki Urasawa. Ele, ao mesmo tempo que fez uma obra avassaladora como Monster, ele também fez essa obra aqui que já se tornou clássico das histórias seinen japonesas aí, dos mangás seinen japonês, né? Porque é uma história seinen. E esse daqui, a classificação é para 16 anos, assim como o Billy Bat também é para 16 anos. Tá? Então é uma obra mais adulta, né? Um seinen, né? Um seinen, não existe seinen, é seinen. Muito bom aqui. A Panini vai estar fazendo um 2 em 1, ou seja, a gente vai finalizar a publicação aqui no Brasil em 11 volumes, tá? Tem mais dois mangás, tem mais dois tankobons, que seria como se fosse o desfecho real de 20th Century Boys, que é o 21st Century Boys, que seria como se fosse uma continuação direta, só que ele só tem 2 volumes, né, no Japão pelo menos, né, que foi onde já saiu, tem 2 volumes ali que finalizam realmente a história, tá? Uma outra coisa interessante para falar da narrativa do Naoki Urasawa é que ele vai meio que intercalar as décadas. Então, por exemplo, a história vigente, o tempo vigente ali, não é viagem no tempo, tá? Começa por aí, não é viagem no tempo.
A História Vingente é 1997, tá? No final dos anos 90. E aí, muitas das vezes, o Naoki vai jogar alguma coisa que é do futuro para mostrar a gente alguma coisa que está acontecendo. Geralmente é uma silhueta gigantesca que parece ser um mecha gigante ali, com olhos assim como faróis ali, parece ser um robô gigante. E aí a gente começa a ver os elementos de ficção científica aí, né? Já surgindo, já sendo plantados. E outras vezes ele vai usar flashbacks para elucidar quem está lendo sobre algum evento. Por exemplo, na hora que o Kenji ele vai lá na casa do professor que desapareceu para pegar lá as caixas de bebida que ele vendia para o professor, ele vê o símbolo, né? E ele fica assim, pô, esse símbolo, eu lembro, eu já vi esse símbolo em algum lugar. E aí o Naoki vai mostrar como surgiu aquele símbolo. Só que esse flashback não vai elucidar a memória do Kenji, não vai elucidar o Kenji fica com uma dúvida de onde ele viu aquele símbolo por muito tempo. Ele até pergunta aos outros amigos dele, que também fica assim, pô, eu também tô lembrado, me é familiar esse símbolo, mas eu não sei de onde ele surgiu. Onde que a gente já viu esse símbolo antes? E eles não têm a memória vívida daquele símbolo, né? Somente uma menina lá dos amigos lá, é que vai se lembrar e vai contar pro Kenji quem é que fez o símbolo, né? E para você saber quem é que criou o símbolo, só você lendo o mangá para saber também, né? Então é assim, então o Naoki vai usar essa parada, ele vai contar a história, os eventos do ano vingente ali, que é final dos anos 90, aí ele vai voltar às vezes para o final dos anos 60, aí vai mais um pouco à frente, lá para os anos 2000 e por aí vai. E a história começa meio que a fazer sentido com isso. Então a gente às vezes acaba tendo uma informação primeiro do que o próprio personagem, mas a gente acaba embarcando na do Kenji nessa de ficar querendo saber quem é que é o amigo e quais os propósitos da organização e mais, como que eles vão resolver todo esse problema aí que estão enfrentando aí, né? E assim, cara, eu adorei esse mangá aqui, é um mangá que deixa a gente assim imerso nessas páginas, a gente lê isso aqui de uma forma rapidíssima, a gente não, vê o tempo passar e, cara, é uma boa pedida. Se você quer ler alguma coisa do Naoki Urasawa e nunca teve oportunidade, vai na fé, vai atrás de 20th Century Boys que você vai se amarrar. Uma outra coisa também interessante é que esse mangá aqui tem páginas coloridas. Vou mostrar algumas para vocês aqui agora. Nem vou mostrar nos inserts, vou mostrar aqui agora. Que são essas páginas aqui, ó, as primeiras páginas do mangá. Tá vendo? Essas primeiras páginas do mangá aqui são coloridas, ó. Tá? Elas são coloridas e acaba mais ou menos aqui. E essas páginas coloridas aqui contam uma história que parece não haver conexão nenhuma com a história que a gente tá sendo contada aqui em 20th Century Boys. Por quê? Porque aqui eu acho que o Naoki jogou essas páginas aqui para mostrar da onde ele tirou a ideia do nome do mangá ser 20th Century Boys. Porque, tá vendo esse LP aqui que aparece? Esse LP aqui, ele é de uma banda real e esse mesmo LP existe, real. Se você procurar no Google, você vai achar esse mesmo LP, que é da banda de rock T-Rex, que faz referência ao nome porque tem uma música chamada 20th Century Boy. E eu fui, pesquisei, escutei um pouquinho a música depois que eu li o mangá, eu falei, cara, que interessante. Acredito que essas páginas estejam aqui justamente para nos mostrar como que o Naoki Urasawa pensou no nome do mangá. Eu acho que foi isso, né? Não sei. A não ser que depois, mais à frente, a gente entenda que isso, na realidade, tem alguma conexão com a história toda. Mas, a princípio, é isso, galera. Esse foi o meu reviewzinho aí desse mangá, desse clássico aqui do Naoki Urasawa, 20th Century Boys, galera. Eu tô ávido pro segundo volume e quando o segundo volume estiver disponível eu vou trazer aqui pra gente fazer mais um review e claro que vai ter um pouquinho mais de spoiler da obra aqui, do primeiro volume, né? O segundo volume vai ter mais spoilers, então aconselho vocês a lerem pra gente ficar
meio que atualizado, eu e vocês aí, pra gente poder fazer um review, um bate-papo já com spoiler, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e a gente tem um encontro marcado em um desses vídeos aqui. Fui!